Amados irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, assim diz: Todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Oremos ao Senhor. Bendito e maravilhoso Deus, eu quero agradecer pelo grande privilégio de estarmos aqui participando dessa vigília tão maravilhosa, às 48 horas, desde sexta-feira, igreja aberta, com irmãos indo, saindo, igrejas, pastores, amigos, buscando a tua presença. Mas nesse momento dessa segunda vigília, eu quero te pedir uma inspiração, uma revelação a mais dessa palavra, com o tema de oração, para que a gente possa aprender e saber da importância da oração para a nossa vida. Pai, entrego tudo em tuas mãos, assim eu te oro, agradeço, em nome do teu Filho, porque diz que é o caminho. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amados irmãos, Jesus, Ele mostra para nós através da palavra que Ele comia mais, que Ele orava mais do que comia. Se você for levar em conta quantas vezes Jesus anuncia de ter parado para cuidar da parte de alimentação do teu corpo, mas quantas vezes Jesus orava de forma surpreendente, em tudo. E a maioria das orações de Jesus, elas não eram expostas, ele dava muito ensinamento, mas numa maioria, você vê relatado nas escrituras, eram orações que ele fazia de forma solitária, ele e o Pai. Você pega esse Mateus, você pega em Marcos, João e Lucas, não é diferente, ao ponto de que uma preocupação de que quem se aproximava e quem estava perto, quando se aumentava o número de discípulos, era de que o Senhor viesse estar ensinando, orientando a eles a orarem. Então, poderia dar um tema para essa palavra, propósito de oração. Eu estava até comentando, aqui no início, eu devo ter pregado na média umas 30 mensagens lá na África quando estava lá, e propósito de oração foram várias mensagens, e achei novamente, no caso esse esboço, por isso que novamente estou trazendo para a vida dos irmãos. E é interessante se ater nessa palavra, porque temos muita dificuldade em nossa vida para orar, para se relacionar com o Pai, de ter essa intimidade com o Pai. Você pode aprender com a palavra, você pode sentir o poder de Deus, mas através da oração que o seu relacionamento, que a sua ligação com Deus vai ser aumentado. Se você não tem, esse hábito de você orar, você precisa de forma definitiva ter esse hábito de orar. É só você medir o tempo de oração que você tem tido. Qual o tempo da sua oração? A sua oração é de 5 minutos? É de 10 minutos? É de 20 minutos? É de 1 hora? São de 2 horas? Na verdade, tem orações aí que eu não passo de 3 minutos. Tem início, meio e fim, de uma forma muito rápida. Tem gente que na oração ela fica repetindo coisas que ouviu de outros, ou de que alguém falou alguma coisa e você pegou, repetiu isso através da oração. Tudo bem que tem gente que ora até fica lembrando de textos bíblicos, mas a oração é para relacionamento. A oração ela tem que ser feita com entendimento.
clama a mim, Jeremias 33, buscar-me, buscar de todo o vosso coração, com toda a vontade. E a oração, ela até quando você pega, se eu não me engano, 1 Timóteo capítulo 2, né, quando fala, né, de ações de graça, de clamor, de súplica e de intercessão, você pode pedir, mas as pessoas parece que esquecem as outras formas de oração e normalmente é pedindo só para si. Jesus, ele pediu para si também, ele quando estava com o Pai, mas você pode perceber, como até nessa própria passagem de Lucas 5:16, todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, aonde ficava orando, logo após a cura de um homem leproso, que diz a palavra, né, que aquele homem se colocou de joelhos, suplicou: Senhor, se for da tua vontade, sei que pode me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: queres ser purificado? E no mesmo instante a lepra retirou-se daquele homem. Em seguida Jesus lhe ordenou: não fale sobre o que está acontecendo, sobre esse acontecimento a ninguém, porém vai e mostra ao sacerdote, oferece a tua purificação, sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho para o povo. Contudo, as notícias a respeito se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões se convergiam para ouvir, para serem curados de suas enfermidades. E por isso que fala que depois ele procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, assim ele ficava orando. Presta atenção no que aconteceu aqui. Chamou a atenção, não foi nem tanto pela pregação, nessa e muitas passagens, mas foi pela sua oração, pela súplica, pelo milagre. As pessoas o procuravam porque ele curou pela vida de pessoas. Ele orou e curou a vida de pessoas. Tudo bem, você pode interceder, mas o que diz esse versículo 16? Mesmo assim, após ele ter orado, Deus ter respondido, ele foi para um canto, um quarto ou um monte, um lugar solitário. Ele foi lá falar com o Pai. Todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Uma coisa que precisa acontecer mais na nossa vida, eu não vou dizer que não aconteça, as suas experiências com Deus, as maiores, é em secreto com Deus, é em oração com Deus. Antes de divulgar para alguém, para um irmão, um conhecido, para o corpo, mas de você ter, sabe, essa dedicação na oração. Na verdade, nós não nos dedicamos na oração como deveríamos. E o mais certo seria você se dedicar à oração de forma persistente, e a partir do momento que acontecer o milagre, depois você testemunha para as pessoas. Deveria ser assim. Já como aqui nessa vigília temos tempo, vá um pouquinho à frente lá de como você deve se comportar. Lucas capítulo 11, no mesmo livro, né? Lucas capítulo de número 11 diz assim a parábola do amigo insistente. Mas antes, logo no primeiro versículo, fala: certa ocasião Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Olha só, ele citou o homem que nascido de mulher não teve maior. Ele falou que foi João, e João orava, e seus discípulos o copiavam. Então o discípulo de Jesus falou: então nos ensina, Senhor, como também
fazia João e os seus discípulos também, como foram ensinados por ele. Aí Jesus falou no versículo 2 do capítulo 11 de Lucas: então ele passou a ensiná-los: quando orarem, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre, perdoa os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar todos que erram contra nós, e não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Eu lembro que bruxos e feiticeiros testemunhando, quando se fala a respeito de oração, o maligno, ele não suporta daquele que ora de pés para trás, como? De joelho, de boca ao pó. O inimigo, ele não interfere. Fala que ele não tem poder para aquele que ora. E vamos ser sinceros, somos vergonhosos na oração. Não somos insistentes na oração. As armas que Jesus usava, pode perceber, as armas que ele usava era a oração. Perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem, lá no momento de cruz. O que Estevão fez quando estava sendo apedrejado de forma injusta, de forma errada? Estevão fez a mesma oração. As armas não foi o gritar, a ignorância, não foi uma arma física assim, poupável, mas foi a oração. O que os discípulos faziam? O que fazia governos caírem? O que fazia sucumbir aqueles homens governantes, aqueles que eram religiosos, aqueles que agiam contra os discípulos? Qual eram as armas deles? Oração. Não tinha a Bíblia, tinha a Torá, os escritos, a lei. Eles tinham o conhecimento, eles eram judeus, mas a maior arma que eles tinham era o que? Oração. Aí aqui nesse capítulo 11, Jesus ainda cita ainda uma parábola. Ela é conhecida como a parábola do amigo insistente. E aconteceu em Jesus: imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães. Interessante, né? Acho que é meia-noite, não é isso? É meia-noite? Meia-noite e 5, a meia-noite. Olha aí, ó. Estamos aqui no início da vigília. Galera que vai ficar comigo aí até 6 horas da manhã. Eu gostei, escutei só 2, podia ter mais. Vamos lá. Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, lhe responda: não me incomode, a porta já está fechada. O que estava dentro da casa respondeu: e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar e dar-te o que pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não levante para dar-lhe o pão ao seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O que Jesus estava querendo dizer através dessa parábola? Portanto, o versículo 9: vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei a porta e será aberto para vós. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós, apesar de ser de maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Irmãos, aqui tem uma profundidade. Se tiver insistência na oração, naquilo que você pedir, será concedido. Alguém pode dizer que tem vida espiritual. Eu tenho vida espiritual, conheço muito das Escrituras, conheço muito. Eu louvo muito bem, ninguém canta como eu. Toco muito bem. Mas se não tiver uma vida de oração, a tua vida espiritual, na risco dizer que ainda não foi aprovada. Eu digo pela minha própria vida, se eu orasse como deveria, mais de forma insistente, com mais frequência, se eu conseguisse cumprir todos os propósitos de oração que sempre eu faço, às vezes eu não consigo, às vezes eu estou dormindo em cima do meu joelho, às vezes eu estou dormindo na cabeceira da cama, às vezes eu nem levanto, mas se eu insistisse, talvez eu teria uma vida espiritual mais alicerçada. Isso não é diferente da sua vida. Você não consegue experimentar mais o sobrenatural, da profundidade, de coisas maiores com Deus, porque você não tem tido vida de oração. Às vezes faz mais do que gosta, mas a oração é necessidade espiritual. Nas vigílias deveriam estar todos aqui. Essa semana repreendendo uma pessoa, brigando com uma pessoa. Sim. Se você está dando desculpa por não estar bem por causa dos outros, já que você tem vida espiritual, vai para a igreja para orar. Quero ver você lá na vigília, e não veio, e não está aqui, não veio hora nenhuma. Se diz que tem vida espiritual, deveria ter, em primeiro lugar, teria que ser a vida de oração. A gente tinha que botar isso até, criar regra, já que é para criar regra, cria uma regra que está nas Escrituras. Falei, antes de você assumir qualquer coisa, antes de qualquer coisa, oração. Vai para o joelho. A prova de que temos pessoas que estão fracas espiritualmente, porque elas não oram. E quando tem proposta de oração, como nós temos a oração de sábado, vem quase ninguém. Eu não estou falando isso que é para todo mundo agora tem que começar a vir, coisa e tal. Eu não estou querendo alimentar o meu ministério, o meu chamado, eu quero encher a igreja, que nada disso. A gente não tem que viver em função dessas coisas. Tem muita igreja, muitos pastores que têm um jeito malandreado de ser, de querer impor coisas nas pessoas para que possa alimentar daquilo que foi criado por ele mesmo. A grande verdade é essa, que tem pastores que mandam os outros orar, mas ele mesmo não ora. Eu estou num grau de maturidade na minha vida que entendo essas coisas, eu tenho discernimento dessas coisas. Eu tenho que tomar conta mais da minha vida, mas orientar, ensinar, eu tenho que ensinar. Agora, querer impor, a gente nunca vai impor nada a ninguém. O Senhor não faz isso. Ele orienta, ele fala do seu esforço, ele fala do ânimo, ele fala da sua responsabilidade. Mas é um segredo de que se você tem um chamado ministerial, se você tem uma função a cumprir, Deus vai te usar mais. Está passando pela minha mente algumas pessoas que a gente conhece aqui da nossa igreja. Se tivesse mais vida de oração, aí que eu entendo de que não conseguiremos
Gabi, até estava falando sobre isso ontem, a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas mudar a circunstância ao nosso redor, pessoas podiam estar sendo curadas aqui na Gemara. Demônios iam se manifestar só de você passar perto, porque Deus vai usar de acordo naquilo também que você busca, daquilo que você dá ênfase. Às vezes eu tenho vergonha de orar na hora do almoço, aquela oração hipócrita, eu estou doido para comer aquele prato de comida, doido para comer a comida. Ai, Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, amém. Vou lá e como. Isso é oração. Tudo bem que você tem uma palavra de gratidão pela comida, isso não é oração, não. Ali também, naquela oração de almoço, é a maior prova de que como nós oramos no dia a dia. Queremos as comidas imediatas, queremos as coisas rápidas, e com nossas pequenas orações, dos tempos pequenos de oração que nós temos, acho que vamos ser atendidos. Apesar que essa oração de almoço é mais covarde, porque a comida está na frente. Eu quero ver orar pedindo comida sem ter a comida na frente. Há muita hipocrisia, há muita mentira, há muita escassez. Jesus, a todo momento, ele era usado. Quando ontem, citando, pregando aquela mensagem de ânimo e fé que Pedro tinha que ter para andar por sobre as águas, mas ele mandou eles entrarem no barco, foram lá para o mar, e ele foi para orar, depois que ele foi andando sobre as águas. Você vê que em cada cura, milagre, ministério, sempre estava envolvido o quê? Oração. E ensinou aqui no texto, como falou, né? Primeiro glorificar o Pai, pelo próximo, pedir perdão, ser grato. Tem a forma de se orar. Se o discípulo de João for ensinado e eles sabiam orar, então o discípulo de Jesus teve o exemplo real na frente deles, que era quem? Jesus, que orava. E as orações hipócritas, porque acontece quando você é convidado. Eu não quero dizer que você não possa orar no coletivo, né? Senhor meu Deus, antes de eu começar até nas súplicas, me dá aqui a habilidade de como eu tenho que orar, que a Daída está olhando, que o Adenilson está ali de olho, porque a Eliane está de butuca, e eles, né, eu tenho que pôr a voz. Oh meu Deus, você viu aquela oração? Senhor, e tem que pôr, e tem que ser aquela oração com pôr, meu irmão. A oração é aquele momento para intimidade, para com o Pai. E às vezes eu não sou muito assim, eu vou até passar a fazer mais. Papai, meu Senhor, como eu te amo. Na sua oração você fala para Deus que você o ama. Não está ligado no novo céu, na nova terra. Tem gente que não tem muito entendimento a respeito, aí vai orar pedindo para que não vai, entendeu? Se a gente vivesse uma vida de oração antes de alguém pedir, a gente já estava orando pela vida das pessoas, entendeu? Aí esses dias também tem aquelas orações de regras. Não, pastor, porque quando não pode orar na saída, tem que ser na entrada. Não entendi muito, mas tudo bem. Tem que orar na entrada, é no meio, é na saída. É porque não temos o costume.
entendeu? Mas também tem que separar todas as coisas. Mas a oração que você não pode perder de vista é a oração com o Pai, solitário, no teu quarto, no oculto, seja no monte. Vem esse questionamento se pode orar no monte ou não. Jesus orava direto no monte para ficar com o Pai. Não é subir uma galera para o monte para ficar entregando profecia para o outro, não. Mas orar, quem pode falar contra nós que gostamos de ir para o monte para orar? Se Jesus orava direto no monte. Imagina você ir para o Monte das Oliveiras quando eu for em Israel, e no Monte das Oliveiras para orar, onde Jesus orava. Pelo amor de Deus, eu quero. Por que não? Isso é profundo, isso é espiritual, entendeu? Normalmente quem fala uma bodega dessa que é orar no monte, pode ver que não ora. Pode ver que não tem vida de oração, pode ver que não vai na consagração da igreja dele, não fica orando pelos irmãos, pode ver, pode perceber, olha a vidinha da pessoa. Vou lá pesquisar o tanto que essa pessoa ora. E tem gente que tem a necessidade de orar, de buscar, entendeu? Para quem não sabe, essa vigília, trocamos aniversário da igreja com esses eventos, com muitos grupos, disputando com outros, não sei o que de louvor, é muita gente, é multidão, é muita atração. Trocamos tudo isso por louvor a Deus, por oração e por palavra. 48 horas numa ligação. Isso surgiu, foi de uma busca espiritual da minha parte, que eu estava indo para o monte direto, 48 horas orar, numa fase talvez mais difícil espiritual para a minha vida. Então eu comecei a buscar ao Senhor. 48 horas ficava no monte. E lembra até eu contar aqui até se ele ouvir essa mensagem depois, né? Aconteceu que ali no monte ali de Itaboraí, eu não sei quem foi, ele foi? Você foi, não foi? Aí eu estava no jejum, né? Legume e água, e era o propósito que eu quis fazer, e acabou que aí eles, Mary, que tá chegando aí, tá chovendo muito. Aí eu desci, estava eu e o pastor Washington, a gente estava lá no monte, tinha uma barraquinha lá, né? Mas a gente estava eu e ele buscando a presença de Deus, mas o pessoal chegou, ele estava orando, eu fui descer. Mas quando desci, o toró começou a cair, mas chovia de tal forma que não tinha como eu voltar logo. Como é que eu vou voltar logo? Aí fiquei dentro do carro junto com o pessoal. Aí passou horas e horas. Aí não sei como é que foi o certo, Léo. Não sei se a gente orou lá embaixo mesmo, não sei que vocês foram embora. Eu continuei nas minhas 48 horas lá em cima. Aí voltei, subi. Quando chegou lá, o Washington chorando, aí me abraçou. Romero, pensei que você tinha sido arrebatado, eu pensei que você orou tanto que Deus te levou. Porque ele falou, quando terminou de orar, que ele não me viu, ele começou a gritar e orar, e eu, cadê o Homero? E talvez Deus tenha pensado até que eu fiquei, o Homero foi arrebatado. E só sei que a tempestade foi tão forte, outra vez eu fui levado por um vento, com um redemoinho, e acabou que eu estava lá embaixo do carro descansando. Eu falei, gente, aí ele me contou depois que ele chorava, começou a clamar, começou a orar. E ele orava, Homero, cadê o Homero, Senhor? Aí eu estava lá embaixo do carro, por causa da chuva, por causa da tempestade. Então, mas aí surgiu as 48 horas, foi isso. Eu estava numa fase querendo buscar a presença de Deus. E foi maravilhoso, isso foi muito bom para mim. Entendeu? Mas se for levar em conta de lá para cá, será que eu cresci na oração? A palavra é não. Estou errado e deveria ter aumentado mais o meu nível de oração. Eu tenho um amigo que ele é de oração, ele até o dia de hoje, de vez em quando, ele manda uma oração para mim, gravada. E de vez em quando ele tinha na casa dele, eu e Luciana, e ele mostrava lá o cantinho de oração dele.
Quando ele mostrou um utensílio que ele usava muito, dentro lá daquele momento lá, daquele cantinho dele, eu fiquei envergonhado. O utensílio dele de oração, sabe o que era? Era um banquinho, da onde ele botava os braços dele, e daquele banquinho tinha a marca do braço dele. Noites e noites de oração e lágrimas. Quando vi o banquinho, fiquei envergonhado. Eu sou marceneiro, e até hoje eu não consegui ter o meu cantinho de oração, de interceder, de buscar. Jesus falou de forma insistente: imaginai se um amigo, se você insistir com ele, você acha que ele não vai? Imagine se caso você insistir com o Senhor. Insista, fale. Estou falando isso, quero mudar o meu comportamento. Eu quero passar a orar mais. Ter momentos de oração com o Pai. Jesus, antes de começar o seu ministério, junto com os seus, que até Jesus não fez sozinho, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Vê lá o que Jesus fez. Vê lá, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 13. 6, de 12 a 13. Olha que maravilha. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a quem? Olha o que está escrito aí: a Deus, ao Pai. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Passou toda a noite para escolher os discípulos, só para descontrair, para ter a dependência total do Pai na escolha. Ainda teve um por escolha, não foi por falha de Deus e nem de Jesus, que ainda o traiu. Imagina se a gente não tem vida de oração. Imagina um pastor não tem vida de oração. Como vai escolher pessoas? Como vai escolher diáconos? O que tem de liderança desligada, que tem escolhido mal? Porque Judas era um propósito, era para ser um exemplo, tem uma demonstração, até a gente tem uma mensagem a respeito disso. Mas imagino da dificuldade que lideranças passam, porque não oram antes, não intercede antes, para ter a total dependência do Pai. Lucas, ainda aí o capítulo de número 9, você vê que mistério, hein? Quase tudo em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28, 9, 28, do 28 ao 36. Passado quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando,
suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram dois que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para cumprir em Jerusalém. E Pedro diz a palavra, e seus amigos estavam dormindo. Não, apareceram glorioso em esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estavam para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Imagina na hora da revelação, na hora que o Pai manda lá em prefiguração, né, muito simbólica assim, da lei, dos profetas. Aí manda lá Moisés, né, manda Elias. Aí os caras estavam o quê? Dormindo. Deus pode se revelar em vários momentos, em várias ocasiões. Mas quando você é convidado, quando você tem uma finalidade, você vai ser participante. Às 48 horas, a dificuldade que as pessoas têm de participar das vigílias, dos cultos, e parece que está diminuindo. Teve um irmão nosso hoje que ligou para mim chorando, e eu falei: irmão, continue fazendo a tua parte. Eu não vou achar ruim não, fica tranquilo, faça a tua parte. Porque quando se refere à oração, infelizmente sempre foi assim, sempre tem aqueles que carregam a igreja, o corpo, uma congregação, um grupo, sempre tem aqueles que oram, que intercedem. Sempre foi assim historicamente. É uma batalha espiritual. Para orar não é fácil, não é fácil, entendeu? Aí continuando, Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram fulgurante glória de Jesus e os dois homens que permaneciam com ele. E quando esses iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Se a Bíblia fala que ele não estava certo o que estava propondo, porque ele não estava em oração. Já viu aquela pessoa que chega na oração de paraquedas, não sabe o que está acontecendo? Bom, eu cheguei aqui e vocês estavam aí descontraídos, falando de uma palavra, não sei quem foi que pregou, e quando eles brincaram aqui, eu fiquei ligado, falei: alguém deu uma palavra aí, e eles ficaram brincando, ficaram rindo, aí acabou que o Luciano usou isso. É legal isso, entendeu? Quem chegou aqui, por exemplo, quase 11 horas aqui, fui eu que cheguei tarde, porque era o meu horário também para passar a noite toda. Eu trabalhei hoje, não pude dessa vez ficar nas 48 horas, que era o meu propósito, mas não consegui, motivo de trabalho. Aí eu cheguei aqui e fiquei vendo a Bíblia, falei: ó, rolou alguma coisa aí, depois eu vou perguntar ao Luciano, para descontrair, para saber o que foi que aconteceu. Foi quem que deu essa palavra aí, ficou alguns rindo e até usaram isso. É praticamente Pedro fez isso. Quando chegou ali, viu aquele momento com Moisés e Elias, ele conheceu, ele identificou. Mas aí vamos construir aqui um tabernáculo, uma tenda, né? Vamos aí, vamos fazer alguma coisa. Já viu aquela pessoa que não ora, que fica dormindo, desligado, não é participante, fica boiando, não tem discernimento espiritual. Esta é a história de um monte de gente. Não participa das orações, aí fica totalmente desligado, fica apavorado agora com tudo que está acontecendo ao redor. Vê essa palavra, esse desabafo da Tiffany em falar de que hoje ela tem instrução, hoje ela tem ensinamento, hoje ela consegue ter entendimento, porque ela está no
numa casa que é onde se prega a palavra, é o ensinamento que tem que ter corretamente, para que não possa realmente fugir do propósito de Deus. É muito bom você estar no lugar e você ter essa palavra. É muito bom. Mas tem gente que não consegue entender. E eu acredito que seja por essa falta de oração. Às vezes a falta de entendimento, às vezes vem pela falta de ter uma intimidade, uma ligação com o Pai. Aí fica aí desesperado pelas coisas que estão acontecendo. Graças a Deus, esta é uma igreja, a Nova Aliança, que não fica desesperado, apavorado. Lembra que várias vezes eu orei por irmãos, que venha momentos difíceis, porque vai vir, que venha logo, porque até quando veio a pandemia a gente descobriu quem é e quem não era. Muita gente desesperada, tem que ver arroxo. A dependência não é do lado A, não é do lado B, não é esquerda, não é direita, não é do homem. O segredo não está em outro homem. O segredo está em você ter uma vida de oração, para que no momento de Sodoma e Gomorra, para que no momento de Egito, para que quando o faraó se levantar, para que quando venha, seja lá o que for, contra, mas você vai estar em oração. Como naquele momento de grande tribulação não será tocado, atingido, se é o propósito de Deus você ainda continuar nessa terra, para continuar fazendo a vontade dele. Se você tem uma vida de oração, você não será tocado. Aí tem o outro lado, aquelas pessoas que são usadas, entendeu? Pessoas que buscam. Eu lembro por causa de uma irmã falando que numa casa, muitas pessoas endemoniadas, ela estava sozinha naquela casa, mas ela estava em propósito de oração, ela estava em outro estado, ela foi fazer missões, mas Deus deu autoridade, todos os demônios se colocaram de joelho. E até uma observação, essa questão de expulsar demônios, eu até esses dias estava lendo algo, e eu tenho algo em mente, já tinha isso algo, em mente, e acabou que quando essa pessoa deu essa palavra, às vezes tem essa questão da manifestação demoníaca, você vai lá, repreende, ora, não adianta muito, não passa talvez por um momento de exorcismo, você ali expulsa, pega a casa vazia de novo, filho, volta tudo, então não adianta muito. O que adianta é a pessoa ter uma vida de oração, uma vida dedicada a Deus, aí o demônio não volta mais, dá brecha, volta tudo de novo, é tipo enxugando gelo. Tem vidas que é assim. Então o segredo não está do que, por exemplo, até eu vou fazer pela pessoa, não, o segredo está do que ele está fazendo com a sua vida. Se ela tinha demônio, ela passa a orar a Deus, não é o conhecimento da palavra que vai, é ela começar a orar e seguir o que diz um pouco mais, uma passagem, orar e vigiar, aí o demônio não volta. Agora, como eu vou me proceder? Vai para as escrituras. Então você vê que a palavra ela tem uma ordem, a ser seguida. Então é muito importante seguirmos. E mais uma vez é uma oração que Jesus, é confirmado na sua missão. E no versículo 33 de Lucas 9, quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu, depois daquilo dali, entretanto, quando ele ainda falava, uma nuvem surgiu e encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então
dela propagou-se uma voz afirmando: este é meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Olha só, Deus, o Pai, na sua esfera de eternidade, de soberania, fala ao Filho. Quer que desenha mais? Aí tem um estudozinho aí que a gente sempre tem, muita gente não consegue entender. Tem o Pai, fala com o Filho, a ele dá toda a atenção. Quando eu falo que eu e o Pai somos um, é no contexto de intimidade, de sintonia. E se você, eu não estou jogando verde, estou sendo direto. Então vai para Apocalipse capítulo 21, 22, no encerramento de tudo, está lá o Pai e o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? A destra do Pai. Então não vem com essa fantasia. Existe sim o Pai e o Filho. O Filho, a ele dá toda a atenção. Se fosse até o próprio Deus mesmo, né? Ele ia estar pedindo para que pudesse dar atenção para ele mesmo quando estava aqui na terra. Mas o assunto não é esse. Mas passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Então, irmãos, mais uma vez, na oração é confirmada a sua missão. Qualquer missão que se venha cumprir tem que ter oração. É na oração ali que vai ser confirmado. A palavra, ela te ensina, ela te orienta, ela é o teu norte, é tua bússola. Mas é na oração que é confirmado o seu chamado. Irmãos, é para que a gente possa ter vergonha na cara. Não oramos como deveríamos. Engraçado, eu orava mais quando era mais jovem. Eu passava a noite orando na igreja. Pastor, deixa eu dormir na igreja. Tinha semanas que o pastor não deixava. Aí eu, beleza? 5h30 da manhã, final de semana, estava lá os anciãos no culto matutino dele de oração. Estava eu lá, eu chegava primeiro do que os velhos. E orava, eu buscava. Tinha um irmão, Covid levou, segundo eu soube, Hermínio. Ele era da Deus e Amor. O homem que orava, gente. Eu me senti envergonhado. E eu passei até a orar mais porque eu via que ele orava. E às vezes eu ia lá para Deus e Amor, quando o pastor não deixava eu orar lá na igreja, eu ia lá para a igreja dele, lá na Deus e Amor, porque ele era zelador da igreja, ele tinha chave. Ele me chamava, vamos orar, meu. Quanto muitos jovens hoje, será que convidam os outros para orarem? Hein? Jovens, eu era esse tipo de jovem. Chegava lá na Deus Amor, colocava de joelho e o meu joelho doía. Aí eu sentava, ia para o joelho de novo e orava. E estava Hermínio lá de joelho orando 5, 6 horas. Que vergonha. Eu ia no banheiro, voltava, ia para o joelho de novo, mas existente, eu ia no joelho de novo, mas estava ali e morava. E às vezes ele botava a mão em cima de mim, na minha cabeça, me ungia. Aí eu falei, meu Deus. E Deus tomava ele com Deus, ele na oração, em línguas com o Senhor, mas ele no Senhor. Eu aprendi muito as coisas corretas de nisso, era ele, Deus. E ele passava para mim tudo que aconteceu com a minha vida, de coisas que acontecia. Ele falou até de situações que aconteceram tudo lá na igreja.
Uma divisão que teria, ele contou, ele falava nomes, ele falava tudo, mas era, sabe, Deus dava para ele. Meu Deus, eu presenciei tudo isso, eu nunca contei isso, primeira vez que eu estou contando isso, nem Luciana ouviu isso, da forma como eu estou falando aqui, entendeu? Falava do meu chamado, falava de que como seria, as nações, que eu estaria numa terra seca, da onde que ninguém dá valor, mas é de lá que as pessoas vão conhecer, tudo isso que você falava, e eu agi de forma muito natural, mas tudo aonde, meu filho Gustavo? Na oração. A gente se reúne muito para ler, para estudar, não é isso? A gente se reúne para louvar, a gente toca, entendeu? Então, e temos nossos momentos, mas para a oração está faltando, irmãos. Quando acabar essa palavra aqui, e já está em 51 minutos a palavra, nós vamos orar, chamar todo mundo. Olha lá, e o pessoal dormindo, vai igualzinho como é, viu? Tá lá as crianças tudo dormindo. É isso aí, ó. Está sendo como está sendo o povo de hoje. Não estou repreendendo, falando mal, não. Está com sono, pode continuar dormindo aí. Melhor estar até aqui no meio, né? Pelo menos é melhor Pedro estar ali junto com seus amigos, mesmo não entendendo tudo, propondo coisas erradas, mas pelo menos estava ali. Entendeu? E até vocês, irmãos, alguns que estão aqui na minha frente, fechando os olhos, pai, então é isso, tipo assim, como tivesse ligado com Deus, mas não, mas é sono mesmo. Já viu quando você está com sono, aí você fica com medo pensando que os outros viu? Esse dia deu uma cochilada ali. O Antônio não veio me dar água, deu uma cochilada ali cansado. Luciano não vigia nada, registra isso aí, vigia nada. Quase me repreendeu na frente do irmão. Eu falei, Luciana, seja discreta. Ela fez isso. Seja discreta, amor. Como se ela nunca dormiu ali, ó. Lá. Como se Gustavo nunca dormiu em cima da bateria, por isso que eu não vejo. Como um monte aqui também já dormiu. Como até estão dormindo aqui um monte agora aqui. Mas está aqui, pô. Está aqui na presença, pelo amor de Deus, gente. Beleza? Vamos lá, vamos continuar? Então, meus amados irmãos, no júbilo, Lucas, capítulo de número 11, versículo 2, no ensino de Jesus sobre a oração, certa ocasião Jesus, no 1, né? 1 e o 2, certa ocasião Jesus estava orando em um determinado lugar, quando concluiu nos seus discípulos, lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos dele. Então ele passou a ensinar todos eles, então com júbilo. E Deus Pai para Jesus, como agiu, né, com ele, declarando que é meu Pai, ele, o Senhor, conduz, entendeu? A entregar o teu poder. Por isso que temos que interceder ao Pai, confiar os segredos, os projetos. O Pai, Ele vai fazer a um filho, mas quando nós confiamos a Ele os nossos projetos, entendeu? Às vezes não somos assim. Ambos se conhecem pela comunicação do amor. Queremos resposta de Deus, mas cadê a sua dedicação em amor ao Pai? É uma troca. Como temos nos apresentado ao Pai? Às vezes como só o pedinte, de que o Senhor venha cumprir minhas necessidades. Senhor, eu estou aqui, o Senhor é obrigado a cumprir minhas necessidades. Não é assim. O pedinte é assim. Já viu um morador de rua, alguém quando chega, às vezes ele quase te obriga, você tem que dar alguma coisa para ele. Não é assim.
mas insistir, pedir como filho. E qual o propósito? Às vezes você está pedindo, o propósito é só como empresário, ou só para suprir seus talentos, só para suprir suas inteligências. Você está orando ao Pai, intercedendo, mas para algo de benefício próprio só seu. Quando você faz parte do corpo, você não tem uma vida individual mais, você tem uma vida coletiva, entendeu? É uma vida solitária, sozinha, mas pelo coletivo. É assim que funciona. Na hora de cuidar da vida, você tem que cuidar da sua vida. É você sozinho, não dependa de ninguém. Não dependa. Mas para cuidar é do próximo. É pensando no coletivo. Mas já viu como as pessoas são? Elas só pedem para si. Mas você tem que pedir não como empresário, como homem talentoso, inteligente, pedindo para si, mas você tem que fazer até como o apóstolo Paulo fazia, como os discípulos faziam, mas como escravo, mas como servo, mas como discípulo, como filho. Até o próprio corpo, a congregação, ela surgiu, nasceu através das orações dos discípulos ao Pai, entendeu? Então, às vezes deixamos passar isso, entendeu? E é o prazer que Jesus tinha que me chama mais atenção. O prazer da oração, algo essencial, Pai. Jesus ensinou a viver como filho, na dependência total, também confiante no pedir, pelas nossas necessidades, sim, pode, sem problema nenhum, que a Bíblia mesmo dá respaldo, mas também com amor, pelos nossos irmãos, pelo próximo, né, pelo geral, pela nação, até pelos políticos. Não puxa saco de político, não fica com o político a tiracolo, não confie no homem, né, que está nesse meio de Babilônia, de sistema. A palavra fala para fazer o quê? Orai pelas autoridades. Antes do voto, que é mais importante, é você orar do que o voto. Tem gente que até estraga os políticos. Às vezes, em vez de ser autoridade para a vida dele, falar a verdade que ele precisa ouvir, como já fui chamado para pregar, para político ou para autoridade, não tem problema nenhum. Mas todas as vezes fui e falei tudo que tinha que falar e orei pela vida dessas autoridades. Então, é a recomendação do Senhor para que orasse a todo momento. Ainda em Lucas, capítulo de número 22, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39, que fala: Jesus saiu para orar no monte. Lucas 22, de 39 ao 46, e retirando-se seguiu como de costume para o monte das oliveiras. Como de quê? Como de costume. E os discípulos acompanharam. Quando ao lugar que Jesus lhe instruiu, orai para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus fez isso. Então quer dizer que Deus não tinha como se ajoelhar e interceder por ele mesmo, né? Pedir um clamor. Está aqui, ó. Você pega a Bíblia toda, ensina, orienta, fala, seja lá no passado e tanto aqui, fala o que ele disse: orai para que não venhais cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que desejas. Foi então
que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Exortou-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas cair em tentação. Irmãos, tudo está em torno da oração. A tentação, ela bate a nossa porta. A nossa tentação, o nome já diz tentação, ela vem contra nós com força, com violência. Para o nosso corpo, ele não aguenta. Então por isso que temos que ter essa vida de oração, essa vida de entrega. E vocês não conseguem. Jesus falou para eles: porque estás dormindo, levantai-vos. Adormecidos, e diz ainda, exaustos de tristeza. Mas eles eram muito vacilão, gente. O Espírito ainda não tinha entrado neles. Era só por isso que ainda não eram convertidos como um monte de gente. Não tem vida de oração, não está ligado, impede os outros chegarem perto do Pai, exausto. Imagina se perguntar a qualquer pessoa hoje: e aí, irmã Dominga, a senhora quer andar com Jesus? E ó, Jesus está aí, está chegando na Jabaraí. Irmã Dominga ia largar tudo, ia dar uma de Maria e querer ficar na presença dele, que é o mais correto. E os caras estavam exaustos de tristeza, preocupados, e explicando: eu vou ser moído, eu vou ser entregue como cordeiro ao matadouro. Aí na hora que o Senhor ainda mais fala, e Pedro realmente vem com aquela palavra, entendeu? Aí vem com aquela palavra errada: irei com o Senhor até a morte. Falei: que nada, você vai me negar 3 vezes. E Pedro era o cara que sempre estava participando. Satanás se andou a respeito da tua vida, a sua fala, o seu comportamento. Então, oração. E quando você pega a recomendação para que orasse, para não entrar em tentação, Jesus estava para orar, em deixar a sua vontade para cumprir a vontade do Pai. Veja que tudo se desenrola na oração. Naquele momento quis comungar da força divina do seu Pai. Mais uma vez, Jesus quis comungar, procurou e venceu sua própria vontade. Estavam ligados pela liberdade humana. Aqui vai um encorajamento nas nossas lutas. Eu tenho um filho, Gustavo, e o David. Aí Gustavo quer entrar numa peleja, numa luta, ou seja, a nível de trabalho, seja algo espiritual, seja o que for. Imagina, aí ele vai me comunica, fala comigo, aí diz: filho, parte para dentro, eu estou contigo. Vai fazer toda a diferença, porque eu vou estar com ele, e ele tendo a certeza que o Pai está com ele do lado. É melhor andar com o Pai do que andar sozinho. Então é isso. Jesus, ele não estava negando, estava querendo fugir. Tem gente que usa isso de forma errada. Não, mas ele quis comungar com o Pai. Ele estava reconhecendo a dor que ele sentiria, ao ponto de que o próprio texto
fala no versículo 44, em grande agonia, orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. E eu não conheço nenhum caso, nunca vi gotas de sangue intercedendo para que pudesse vencer, e venceu. Aí vem aquela oração, a oração final de Lucas capítulo 23, do versículo 34 em diante, aquela oração que nos chama a atenção. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. No momento de sofrimento, no momento de dor, que passaria ali na cruz, o que ele fez? Murmurou? Ele negou? Diz que ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Talvez se fôssemos nós: Senhor, manda um anjo com uma espada afiada e corta a cabeça de todo mundo que está aqui. Mas Jesus, ele tinha propósito, e ele não está sozinho nisso. Tem gente que tem propósito. Se você não tem ainda, tenha propósito. Mas para isso tem que ter oração. E a seguir dividiram entre si as vestes, e tirando sorte, uma grande multidão estava presente e tudo observava, enquanto as autoridades os ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato Cristo, o Deus escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocaram: se tu és o rei dos judeus, se tu és, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixado uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejavam, insultando contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós na verdade estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje estarás comigo no paraíso. O contexto é outro, não é naquele momento, mas a entrega. Aí logo em seguida fala que Jesus, já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde, o sol perdera seu brilho, e o véu do santuário rasgou-lhe ao meio. Então Jesus bradou em oração com alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmão, Jesus deixa a vida em oração ao Pai. Começou seu ministério orando. Lembra que eu falei isso? Ele deixa ali a sua vida por nós pecadores. Ele entrega a sua vida ao Pai. De que forma? Em oração, em comunicação ao Pai. É um momento de verdade, assim que deve ser encarado as nossas orações.
A oferta da sua vida em oração é marcante, irmãos. Esse detalhe é muito marcante. Quem não tem vida de oração não tem vida espiritual. Orar não é difícil, difícil é ela ser sincera e reconhecer. Temos que enfatizar que temos uma humanidade pecadora, mas que devemos, em oração, como aquela igreja primitiva aprendeu com Jesus. Amém? Às vezes eu percebo que tem muitas vigílias, principalmente as vigílias pentecostais. Tem muita coisa que acontece nas vigílias pentecostais, já reparou? Mas às vezes sabe o que está faltando nas vigílias? Oração. Às vezes está faltando muito aqueles que são muito tradicionais. Sabe o que está faltando às vezes? Ter mais experiências na oração. Às vezes tem gente que está intelectual demais, está nessas vibes aí que primeiro tem que buscar nessas forças humanas, nessas terapias da vida. Acho que primeiro deveria ter orações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha nos fortalecer, que a gente consiga ter uma vida de oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.